Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo. Na semana passada, nós vimos alguns pontos sobre a comunicabilidade dos espíritos, nesse ponto que nós estamos vendo, estudando, sobre atendimento aos espíritos que sofrem. E nós vimos algo das nossas ações que são importantes no atendimento a esses espíritos sofredores. Nós vimos um pouco da natureza desses espíritos, de quem são esses espíritos, e nós conseguimos entender que não existe muita diferença entre eles e nós, que a diferença coloca-se simplesmente no fato de que eles não vestem mais a roupagem física e nós vestimos ainda a roupagem física, ou seja, que nós estamos em um estado alterado da natureza. A natureza, o mundo real, é um mundo espiritual e nós estamos em um estado alterado porque revestimos temporariamente a matéria física naquilo que ela nos pode emprestar de experiências e oportunidade de crescimento. Nós entendemos também que o que faz com que espíritos sejam mais ou menos sofredores são as escolhas de cada um durante a sua existência, são as questões das próprias fragilidades, de como nós nos colocamos diante de nós mesmos diante da vida, né? É, Nós recomendamos a quem não conseguiu verificar o vídeo no encontro passado que possa assistir para ter a retomada do nosso estudo, né? Para que a gente possa ter uma base e a partir desse ponto que nós estamos chegando agora para complementar esse estudo que é tão importante. E a gente gostaria de começar hoje com uma questão muito importante que está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 1, né, quando Kardec trata dos espíritos, na questão 89A, quando Kardec, tratando da forma e ubiquidade dos espíritos, vai perguntar: o espírito não é a própria alma que se transporta? E a resposta da espiritualidade é muito interessante. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo do espírito. E a resposta da espiritualidade a essa pergunta inteligente de Kardec se faz necessária porque muitas vezes, na tentativa de entender o que nós somos, nós acabamos confundindo a nossa essência com alguns atributos de nós mesmos. E é isso que a espiritualidade tenta esclarecer a Kardec. Nós não somos um atributo de nós mesmos. Os atributos nos pertencem, mas nós somos aquilo que dá origem a esses atributos. E essa resposta, muito bem colocada pela espiritualidade a Kardec, nos lembra um outro ponto do Evangelho de Jesus, em que o próprio Mestre coloca algo muito parecido. No Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Jesus tem a sorte de colocar, a oportunidade de colocar, onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Ou onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Existem interpretações diferentes para essa passagem, mas o que Jesus coloca de forma muito interessante é que onde nós colocamos os nossos valores, nós ali estamos. Onde nós colocamos as nossas atenções, nós acabamos colocando a nossa própria essência e nós acabamos nos refletindo naquilo mesmo. Isso nos traz algo também sobre a lei de adoração, que nós pensamos que a lei de adoração, né, aplique-se tão somente à nossa relação com Deus. Mas nós, se formos perceber bem a fundo, nós acabamos notando que nós sempre adoramos alguma coisa. E muitas vezes nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, né? Alguém que adore
as questões puramente materiais, acaba se tornando um escravo da matéria, por uma adoração à matéria. Alguém que adore as questões da fama, as questões da notoriedade, acaba se tornando também um escravo da notoriedade, um escravo da fama. Alguém que acabe por adorar as questões da sexologia e da sexolatria, acaba por se tornar um escravo disso. E nós acabamos nos tornando, assim, por vezes, um reflexo daquilo que nós adoramos. E isso se coloca na forma com que nós nos colocamos na relação com as coisas todas, na relação com o mundo, na relação com a pessoa, com as pessoas, na relação, inclusive, conosco mesmos, né? A apostila vai trazer no último parágrafo da segunda página desse tema, módulo 3, tema 4, lá embaixo a apostila traz o seguinte: há espíritos sofredores que demonstram manter fortes vinculações às sensações do plano físico, à vida que tiveram, às pessoas que amaram, às doenças que padeciam, etc. E nós falamos muitas vezes nos nossos encontros no ano passado, sobre a questão da fixação mental. E muitas vezes nós acabamos nos fixando mentalmente naquelas coisas a que nós nos vinculamos profundamente, né? E nós acabamos percebendo dessa forma que a grande maneira de aprendermos a morrer é aprender a viver, né? A vida que nós encontramos é sempre um reflexo daquilo, a vida que nós encontramos no pós-vida é sempre um reflexo da forma com que nós vivemos aqui. E existe uma coisa que é muito interessante, que é a forma com que os espíritos se apresentam, né? Alguns espíritos apresentam-se ainda com um corpo dilacerado por doenças que já não têm, porque apegaram-se àquela doença. Alguns espíritos apresentam-se extremamente apegados à beleza de um corpo que já não tem, porque viram-se durante muito tempo escravos dessa forma física, porque pensaram em si somente como aquela forma física. E muitas vezes espíritos que apresentam-se dessa forma, nós os vemos de uma forma totalmente diferente. Eles veem a si mesmo enquanto ainda muito belos, enquanto nós percebemos o perispírito totalmente deformado, bastante descaracterizado, e esses espíritos não conseguem perceber a si mesmo dessas formas. Até que o diálogo, que o dialogador, que o orientador encarnado, aquele que é encarregado nos grupos mediúnicos de orientar o espírito, até que esse diálogo possa trazê-lo à sua realidade, que possa convidá-lo a refletir na sua própria situação, em como encontra-se, que possa perceber-se em verdade. E geralmente o choque é bastante grande. Então, nós vemos espíritos que colocam-se ainda como doentes, como sofredores, por pensarem em si ainda enquanto doentes, enquanto sofredores. E nós vamos entender dessa forma aquilo que diz a espiritualidade a Kardec, quando afirma que os sofrimentos no pós-morte nada têm de físicos, são todos de natureza moral. Não existe sofrimento físico no plano espiritual, porque esses sofrimentos que tomam conta do espírito referem-se àquilo que o espírito traz no seu próprio pensamento, em como pensa em si, o que traz no seu próprio sentimento, né? Em como sente em si mesmo, em como sente a sua relação com o mundo, enquanto sente a sua relação com aqueles que o cercaram, aqueles a quem ele julga devedores, aqueles a quem ele julga dever, né?
Então, essa é uma relação própria de moral no sentido de discernimento, no sentido de conseguir compreender, né? E mais um pouco à frente, um outro ponto muito interessante que a espiritualidade, que a apostila traz, é que em situações semelhantes, em que os espíritos mostram-se ainda com o corpo adoentado, ainda com o corpo deformado, pensando-se ainda doentes, ainda naquele estado em que estavam no momento do seu desencarne, ou mesmo que viam-se depois do desencarne por prejudicar demais ao corpo espiritual e perceber essas deformações que ele mesmo projetou no corpo espiritual, a apostila diz o seguinte: em situações semelhantes é preciso auxiliá-los com tato e paciência, esclarecendo-os de que a desencarnação, reencarnação, são ocorrências naturais da vida e que as doenças e sensações precisam ser equacionadas, pois estavam vinculadas ao corpo físico. E aqui um ponto muito importante que traz a apostila. Todo cuidado é pouco, pois nem sempre o espírito entende que está desencarnado. E nós precisamos pensar que esclarecer com a verdade é alguma coisa que é muito complicada, que traz em si os seus riscos e uma grande responsabilidade. O Chico Xavier costumava dizer que a verdade é algo para ser conhecido sempre, para ser revelado às vezes, porque isso depende da capacidade que o outro tem de receber essa verdade, de perceber essa verdade. Então, digamos que um espírito ainda acredite em si enquanto encarnado e que tenha uma necessidade muito grande de estar encarnado. Revelar abruptamente que ele já não está mais entre os encarnados pode trazer muito mais prejuízos do que benefícios, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com a forma com que a gente traz essas revelações, né? Cuidado com o efeito das nossas falas. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Às vezes é melhor, é o que diz a apostila aqui, o melhor é realmente não informar que ele já não possui um corpo. Porque às vezes o choque é tão grande que, ao invés de possibilitar ao espírito uma melhora, uma retomada de consciência, pode colocá-lo em uma situação muito mais difícil, da qual será muito mais difícil resgatá-lo mais tarde, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Inclusive porque existem espíritos que vivem com medo de espíritos, que por pensar em espíritos naquela forma de que todo espírito é um fantasma, é um ser voltado ao mal, é um perseguidor, alguém que causa dano, por entender dessa forma, por ter sido educado dessa forma, por ter essa visão limitada de compreensão enquanto encarnados, pelo passar a vida espiritual, não percebendo já estar na vida espiritual, acaba trazendo consigo esses conceitos ainda. E nós conhecemos casos de desencarnados que nos diziam que morrem de medo de morrer e morrem de medo de fantasmas, morrem com medo de desencarnados. Então vejamos qual seria a reação, qual seria a sensação do espírito nessa situação, se nós simplesmente chegássemos e disséssemos, mas você agora é um desencarnado. Então precisamos ter muito cuidado e muito tato nessa forma de revelação. Mais à frente um pouco, a apostila nos traz sobre os espíritos que procuram enganar e procuram ludibriar. E a apostila diz o seguinte: os trabalhadores da mediunidade não devem ficar atentos às manifestações de certos espíritos
mentirosos e levianos, que costumam semelhar discórdias e desuniões entre os participantes da reunião, porque, em geral, são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Sobre essas entidades, Allan Kardec comenta a respeito, que são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares ideias absurdas. E nós recordamos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo todo sobre isso, quando faz um comentário sobre os falsos profetas na erraticidade. E traz também aquela passagem do apóstolo João no seu livro, no Evangelho, quando ele se diz: meus amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai antes se são espíritos de Deus. O que nos traz uma grande revelação só. Porque se João tem essa preocupação de orientar aqueles que eram seguidores de Jesus e que colocavam seu trabalho com Jesus e em nome de Jesus, a terem um cuidado com a manifestação desses espíritos, é porque a manifestação dos espíritos era bastante comum. E nós sabemos que existiam manifestações espirituais nas várias comunidades que eram chamadas de igrejas naquele tempo. Não igrejas nos templos físicos como hoje nós conhecemos, mas as comunidades cristãs que se reuniam para as preces, para o estudo do Evangelho, para as práticas mediúnicas, e que nessas práticas ocorriam comunicações mediúnicas, e que já nessa época aqueles que eram mais esclarecidos, como João no caso, traziam a orientação de termos o cuidado de não acreditar em tudo que os espíritos nos trouxessem, mas que através da razão, através da avaliação, nós pudéssemos analisar com que tipo de espíritos nós estávamos conversando. Com que tipo de espírito se tinha um diálogo, se tinha uma relação através da mediunidade. Porque era o preciso, antes de tudo, analisar quais os objetivos daquelas comunicações que eram trazidas. Eram comunicações de instrução? Eram comunicações que acrescentavam algo de produtivo? Eram comunicações que tinham o objetivo apenas de incentivar vaidades, de incentivar orgulho, de incentivar melindres, de colocar o médium numa condição de exaltar-se a si mesmo e acreditando que somente aquele espírito que o exaltava era digno de confiança? Então, existe uma outra passagem de Jesus que nos traz também uma análise sobre esse ponto, uma advertência muito interessante sobre esse ponto, quando Jesus diz que somente lobos caem em armadilhas para lobos. E Jesus fala isso quando passa a orientar aqueles que eram seus seguidores ao trabalho de divulgação da Boa Nova, né? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Ou seja, se nós caímos nessas investidas dos espíritos, é porque nós estamos em sintonia naquele momento com esses pensamentos e com esses sentimentos que nos são inspirados, né? A respeito dos mitificadores no plano espiritual, Kardec esclarece que são eles os que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria o bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Há, porém,
muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos dessa categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passar-lhes os sistemas pelos crivos da razão e do bom senso, e vede o que restará. Então, aqui nos traz da questão dos cuidados também, para que nós possamos perceber como nós estamos sendo influenciados, né? Essas influenciações elas podem se dar através das comunicações diretas, na psicofonia, na psicografia, mas não vamos esquecer que mediunidade também é aquela de pensamento a pensamento, e que esses pensamentos de influenciação, esses pensamentos de mistificação, eles podem ser colocados ao médium e ao grupo através dos pensamentos. E que muitas vezes nós começamos a abraçar sentimentos e pensamentos que nos são sugeridos por não prestarmos atenção nos objetivos do trabalho, por que nós estamos ali, qual o sentido de uma reunião mediúnica cristã alicerçada no Evangelho de Jesus. Se nós começarmos a perceber bem esses pontos, nós vamos ver que alguns pensamentos e sentimentos que nos chegam simplesmente não são compatíveis com o objetivo da reunião. E aí nós precisamos analisar e dizer de nós mesmos, para conosco mesmos, que algo não está em acordo com aquilo que nós estamos sentindo, pensando, com aquilo que nós estamos vibrando. E podemos assim perceber que muitas vezes nós estamos sendo influenciados, mas que não existe influenciação irresistível, que nós podemos sempre resistir a essas influenciações através da prece e através da vigilância. Por isso dizia Jesus: orai e vigiai para que não venhais a cair em tentação. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande com alguns pontos que nós ainda carregamos em nós mesmos, que são os pontos do orgulho e da vaidade, né? Quando, continuando ali aquele ponto que Kardec traz, repelis sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro, né? Então, quando Kardec coloca aqui, submetendo ao crivo da razão e da lógica, Kardec fala da necessidade da análise daquilo que se comunica. Daquilo que se comunica diretamente, psicofonia, psicografia, mas aquilo que se comunica através de pensamento. Como nós falávamos, raciocinar, analisar o objetivo de estarmos em uma reunião mediúnica, qual é o nosso objetivo enquanto trabalhadores, mas também, acima de tudo, analisar sobre o objetivo da reunião propriamente dita, do trabalho que nós estamos fazendo ali. Mas um ponto que é interessante é que há que se ter capacidade de análise. Nós precisamos ter uma capacidade de análise e de raciocínio, né? Quando nós nos colocamos no estudo sério da doutrina espírita, quando nós nos colocamos no estudo sério do Evangelho, nós temos ferramentas muito eficientes para essa análise. E aí a necessidade de nós estarmos sempre estudando, sempre compreendendo, para que nós possamos compreender aqueles espíritos que conosco se comunicam, a natureza desses espíritos, o grau que ocupam o degrau que ocupam na escala espírita, mas também para que nós possamos compreender a nós mesmos,
para que nós possamos compreender aqueles que estão conosco no nosso grupo de trabalho. Isso é extremamente importante, né? Nós podemos também cair no risco de aceitar comunicações que realmente não são verdadeiras, que, se analisarmos bem, são comunicações de espíritos é, mistificadores, espíritos que procuram falsear as suas comunicações. E aqui traz também a apostila, né, sobre esse ponto do estudo deficitário, né, em que surgem, vez por outra, comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias, pois que os espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para instituições especializadas existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta, né? E aqui tem um ponto que é muito interessante. Por vezes acontece de comunicações de espíritos de aspecto infantil. E quando nós não estamos realmente bem preparados, nós podemos acreditar que realmente são espíritos de crianças, né? Espíritos de crianças. Mas pode acontecer aí duas coisas. A primeira é de espíritos que queiram realmente mistificar, espíritos que realmente queiram enganar, ou a segunda, de espíritos que, com a mente ainda voltada aos crimes que cometeram, geralmente voltados a questões de pedofilia, de abuso, de violência, de infanticídio, né? Crimes contra menores, contra crianças, acabam projetando em si mesmos a mentalidade de crianças como fuga, né? Então, embora espíritos adultos, por uma consciência culpada, acabam por se manifestarem como crianças, por não acreditarem-se como crianças, mas por adotarem inconscientemente um aspecto de criança por uma questão de culpa de consciência, né? Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque quando nós percebemos essa segunda situação, nós devemos, enquanto dialogadores, esclarecer ao espírito que ele não é uma criança, que ele está vivenciando um quadro mental, que ele deve retomar a sua consciência, que ele deve aprender a perdoar-se, que ele deve aprender a continuar o seu caminho para, de posse de si mesmo, conseguir reparar os seus equívocos do passado, que precisa perdoar-se a si mesmo. Então, são pontos que precisam ser bastante entendidos para que nós possamos dar uma direção, um direcionamento ao diálogo, no sentido de que possa realmente esclarecer esses espíritos que são necessitados. No ponto em que nós entendemos que os espíritos são mistificadores, que são enganadores, também trazê-los à sua realidade e mostrar que eles não enganam a ninguém, que eles estão perdendo seu tempo e que eles perdem também a oportunidade de progresso que eles devem ter para consigo mesmos, né? Então, são pontos que são muito interessantes. E aqui a apostila traz esse ponto em que André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, esclarece sobre esses locais em que os espíritos infantis são acolhidos, né? Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma,
superando as dificuldades da desencarnação prematura. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnaram, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso mesmo, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição da luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. E o ponto que chama a atenção é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Isso coloca muito claramente o cuidado que a espiritualidade tem com essas crianças, né? Com esses espíritos que desencarnaram em fase muito tenra, né? Então, é muito comum que nas fases iniciais da mediunidade, nas fases iniciais dos nossos trabalhos da mediunidade, nós venhamos a cometer alguns deslizes e que venhamos mesmo a sofrer alguns enganos. Mas não esqueçamos de que, nesses pontos, a experiência se faz com o estudo perseverante, com o estudo individual, com o estudo em grupo, com as trocas de impressões ao final das reuniões, em que nós analisamos as comunicações, e esse é um ponto que é muito importante, analisar as comunicações. Não somente as comunicações que nos venham dos orientadores, dos trabalhadores desencarnados para com o grupo na sorte, no objetivo de bem dirigir, bem instruir, mas também nas comunicações dos espíritos que se colocam como sofredores. Nós precisamos analisar se um espírito que se coloca de uma determinada forma está realmente daquela determinada forma, ou se é um embuste, se é um engano, se é uma mistificação por parte desses espíritos. E se nós estivermos de coração e ouvidos abertos, nós poderemos colher as impressões daqueles que participam conosco do grupo. Por isso é necessário que um grupo mediúnico seja formado por pessoas que se estimem, que se prezem, porque nós deveremos receber de coração aberto as orientações que têm por objetivo nos precaver, nos prevenir de cairmos em erros que podem levar a sérias consequências, né? Consequências como obsessão, por exemplo, né? O irmão Jacob, no livro Voltei, completa o assunto com outros esclarecimentos a fim de referir-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga desencarnados com idade situada entre 7 e 12 anos. Há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que não lhes sobrevenham abalos nocivos, né? Isso é importante, porque, mais uma vez, mostra do cuidado da espiritualidade para com aqueles espíritos que ainda não têm a maturidade para compreender o grau em que se encontram, né? Então, no livro Voltei, o espírito irmão Jacó, Frederico Figner, né? Foi um trabalhador valoroso da doutrina espírita, nos traz esse relato, né? Sobre esse cuidado que a espiritualidade tem. Outro ponto importante também é sobre a questão da linguagem que os espíritos usam, né? E aqui nós precisamos tratar de duas coisas. Primeiro,
de entender que espíritos verdadeiramente superiores usam sim linguagem nobre, que tem uma forma enobrecida de trazer as suas orientações, mas que existem espíritos bondosos, espíritos que têm realmente boas intenções, que têm a intenção de promover o bem e que em vida exerceram o bem, que ainda não são bastante esclarecidos para ocuparem uma posição elevada na hierarquia espiritual e que conservam consigo alguns vícios de linguagens, né? Que conservam consigo algumas expressões viciosas, que talvez sejam fruto da sua cultura, do meio em que viveram, né? Então, alguém que fizesse parte de uma corrente religiosa, espiritualista, com determinadas expressões, por viver, né, o tempo todo naquelas expressões, naquele meio, ao desencarnar, acha mais do que normal que os espíritos se comuniquem daquela forma, porque durante toda a sua existência, enquanto médium, enquanto trabalhador daquela corrente religiosa espiritualista, acaba presenciando somente comunicações desse tipo. E mais do que naturalmente, ao desencarnar, julga mais do que natural que enquanto espírito, comunique-se dessa forma também, né? Nós não devemos tratar todos os espíritos que se comunicam dessa forma como embusteiros. Há espíritos que têm verdadeiramente boas intenções, que verdadeiramente precisam de ajuda, que realmente buscam esclarecimento, que realmente não sabem que podem comunicar-se de outra forma. E aí vem o esclarecimento. Mas o esclarecimento sempre com caridade, sempre com bondade, jamais, jamais com preconceitos, jamais com críticas, jamais com julgamentos prévios, né? Nós devemos sim entender que há espíritos que se utilizam dessa forma, desse linguajar, para para colocar embustes e enganos. E a esses nós devemos esclarecer e nos prevenir também com relação a esse tipo de comunicações. Lembramos também daquilo que coloca a espiritualidade ao afirmar que a linguagem dos espíritos é toda verdadeira através de pensamentos. Há aqueles que se comunicam em diversas formas de linguagem, de expressões, de sotaques, nas mais diversas formas, mas que, em verdade, podem comunicar-se, né, verdadeiramente através do pensamento, né? E que esse pensamento pode e deve ser interpretado pelo médium e trazido ao grupo da forma com que seja mais clara para o benefício das comunicações. Então, gente, esse é mais um ponto do nosso estudo, não é o ponto final. Nós sabemos que nós estamos aprofundando um tema que no ano que vem, e nós vamos conversar sobre o ano que vem, mais à frente, nós voltaremos. E na próxima semana, a Dai vai nos trazer a conclusão desse tópico, que é atendimento aos espíritos que sofrem, módulo 3, tema 5, né? Então, nós continuamos estudando sobre isso, continuamos conversando sobre isso, e é importante que nós possamos estudar a apostila, estudar a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o Livro dos Médiuns, nesse tópico,
e também as obras complementares, como, por exemplo, os livros de André Luiz, né, a série Vida no Plano Espiritual, e os esclarecimentos também que nos são trazidos por espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, e uma série de outros espíritos que nos esclarecem nas obras complementares da doutrina espírita. Nós agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos a todos muita paz e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Fiquem sempre com Deus e até a próxima. Boa noite.